Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que nós encontramos em 1 Samuel, capítulo de número 17 e o versículo de número 49. Durante um tempo muito longo, o grande guerreiro Golias desafiava o exército de Israel. Não havia um soldado israelense, não havia nenhum sequer que tivesse coragem para enfrentar o Golias. Até que chega um moço, um pastor de ovelhas, um moço que vivia lá no campo, que vivia lá no seu pastoreio. Este moço chamava-se Davi. E Davi chega com a finalidade de vencer o Golias, após ter ouvido as afrontas que esse homem fazia ao Deus vivo e também ao exército de Israel. Alguns passos importantes ou algumas características importantes na vida do Davi que o conduziu ele a ser vitorioso. Primeiro deles, ou primeiro passo, era a determinação. Davi, quando ele ouviu as afrontas, Davi, quando ele ouviu as acusações e as difamações que Golias fazia, então ele disse: teu servo irá. Ou seja, ele estava determinado a lutar. O que nos faz vencer? O que nos faz vencer é quando estamos determinados a lutar. É quando nós não entregamos os pontos. Quando estamos firmados no propósito pelo qual Deus tem nos chamado. A determinação do Davi é um dos passos que levou ele a vencer o Golias. Um outro passo dado também pelo Davi era a coragem. Veja o que diz o contexto sagrado, que Israel todo estava com medo. Estavam com muito medo daquilo que dizia o Golias e do desafio por ele proposto ao exército de Israel. Davi chega com coragem. Ele era um pastor de ovelhas, já tinha defendido as suas ovelhas dos animais ferozes lá no campo. Então ele tinha coragem. Mediante aos desafios da nossa vida, se nós queremos ser vitoriosos, também precisamos ter coragem, ter ânimo. Não podemos fracassar, não devemos baixar a guarda. Lute com bravura, seja corajoso, seja corajosa. A palavra de Deus diz para nós que Deus pelejará por nós. Deus nos ajudará. Deus é quem vai nos fortalecer e que já está nos fortalecendo. Uma outra característica ou um outro passo dado pelo Davi é a fé. Davi, ele tinha fé, porque olha o que é que ele diz para o Golias: você vem contra mim com as suas armas, eu, porém, vou contigo em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele tinha esta fé no Deus vivo. Ele disse ao Golias: você não tem desafiado, você não tem afrontado apenas o exército, você tem desafiado e você tem afrontado ao Deus vivo. E é exatamente no nome do Deus vivo que eu vou contra ti. Isto é fé.
Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Mediante as lutas, mediante as adversidades da vida, tenha fé. Lute com a força do Senhor. Lute em nome do Senhor. É o Senhor dos exércitos que está conosco, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. E uma quarta característica ou um quarto passo do Davi para vencer a situação em que ele estava vivendo é a perseverança. Ser perseverante é muito bom. Se faz necessário ser perseverante. Davi, ele não esperou sentado o seu inimigo chegar contra ele. Davi, ele se posicionou. Davi, ele foi ao encontro do seu inimigo. Davi, ele foi ousado. Nós também, mediante as situações, não podemos baixar a guarda. Temos que ser ousado. Deus está conosco, como eu já disse antes. Quer ser vitorioso, meu irmão? Quer alcançar vitória sobre a sua vida? Seja determinado, determinado a lutar. Teu servo irá. Tenha coragem, seja corajoso, tenha fé e seja perseverante. Mediante os dias em que nós estamos vivendo, se faz necessário observar as recomendações que a nós são passadas. As autoridades, a medicina, a saúde, está repassando a nós, cidadãos, algumas recomendações a serem feitas. Isso é muito bom. É bom tomar cuidado, mas não podemos esquecer que estamos determinados a vencer. Não podemos esquecer que não somos um povo fraco, não somos um povo covarde, somos um povo de coragem. Nós temos fé e nós somos perseverantes. Por isso é que a vitória será do povo de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que você continue desfrutando desta graça maravilhosa da presença de Deus. Deus siga nos fortalecendo em nome de Jesus.